por enquanto, porque eu estou precisando apenas disso. Então, eu posso dar seguimento aqui na minha query. A minha query ela vai precisar de uma instância dessa nossa interface. Eu posso criar a instância de interface? Não. POI. Não é, né? Então, o que eu preciso, na verdade, é de um objeto que tenha assinado esse contrato, certo? Que tenha assinado esse contrato. Então, eu vou precisar dessa dependência, certo? Então, eu posso criar aqui, eu não sei, eu vou usando aqui Java, vamos ver se ele dá certo aqui. Então, eu vou precisar de um move repository, né? Que ele é do tipo move repository, certo? Só isso aqui não me garante eu fazer isso aqui, ó, move repository all. Beleza, tá tudo certo, mas está errado. Por que daria errado esse código? Porque eu não tenho como receber uma instância concreta dessa nossa interface, não é isso? Isso aqui é uma interface, né? O seu time lá pode ter uma convenção aqui para nomear interfaces. Viu? Eu vejo por aí muitas pessoas botando um izinho aqui antes, né? Não precisa colocar se o seu time não tiver convencionado isso. Então, eu vou receber aqui no construtor esse meu cara ali que eu preciso, né? Então, eu vou precisar receber um move repository, que ele deve ser do tipo move repository. O que significa isso, né? Eu vou botar ele recebendo esse move repository. O que significa isso aqui? Professor, você está botando que para eu poder construir essa query, eu vou precisar receber um objeto do tipo dessa interface. O senhor acabou de falar que a gente não pode criar objetos de interface, e semestre passado eu vi que interface não é para a gente criar objetos. Mas o que significa na prática eu declarar uma variável, um parâmetro que é do tipo da interface? Vocês que pagaram PO em 2021, eu paguei PO em 2005. Tem 15 anos. Cícero saiu, né? Significa que o que pode ser entregue aqui no construtor são instâncias de classes que tenham assinado o contrato com essa nossa interface. Beleza? Agora eu pergunto para vocês, a nossa query aqui, esse nosso serviço, ele está pronto agora? Terminou? Não. De forma geral, ele está pronto. Não está pronto? Sim, de forma geral, sim. Tá pronto. Eu pergunto para vocês aqui, ele sabe qual é o banco de dados que ele está utilizando? Se é o Firebase, Firestore, ou se é o Mongo, ou se é o MySQL, ou se é o Postgre, ele sabe? Não sabe. Não. Ele precisa saber? Não precisa saber. Ele não precisa saber. Ele vai mudar, quando eu mudar meu banco de dados? Não vai. Ou seja, ele tem uma certa blindagem a alterações em outras áreas. Porque ele não depende de coisas concretas, ele depende de coisas abstratas. Beleza, professor. E onde que o senhor vai botar o código efetivo aqui do banco de dados? Onde que a gente vai botar? A gente recorre aqui para nossa... Eu vou encerrar, viu, gente? Vou só fazer essa parte para não ficar muito longo. E aí você vem aqui, deixa eu botar aqui para a nossa combinação, né? Então a gente fez um domain ali bem simples, fez um application, e a gente vai precisar, aqui o application, o que ele fez de persistência? Ele diz como devem ser os objetos de persistência. Olha, cara, deve existir algum repositório, e esse repositório sabe lidar com filmes, ele tem um método all, que retorna todos os filmes. Então a gente deve criar uma camada aqui de persistência. Essa camada, né, de persistência, aí é decisão sua. Eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou criar aqui uma camada infraestrutura, e infraestrutura ela vai ser responsável por dar cara, ou seja, criar um objeto concreto do que a camada aplicação expôs aqui para a gente. Então eu vou fazer o seguinte, vejam só aqui. Nós estamos aqui com essas camadas, né? Camada application. Essa repository poderia vir para domain também, não tem nenhum problema, só questão de decisão ali, né? Então, eu vou criar aqui uma camada infrastructure.
Infraestrutura. Essa é uma palavra difícil em inglês, né? Mas está aqui, infrastructure. Beleza. E em infraestrutura eu vou ter as coisas concretas, coisas que podem mudar, coisas de terceiros e tudo mais. Então aqui eu posso criar, eu vou criar aqui uma DAL, né? Enfim, não liguem muito para isso. Essa DAL significa que aqui dentro de infraestrutura eu vou criar, dentro de DAL, Data Access Layer, né? Uma camada de acesso de dados. E aqui eu vou botar as coisas concretas, né? O concreto aqui, no caso, vai ser o Firestore. Firestore. Criei uma pasta do Firestore. À medida que vocês forem tendo outras coisas concretas, você vai criando as subpastas adequadamente. E nessa pasta de infraestrutura, ela tem como ela tem as coisas reais, você vai ver nomes ali do mercado, certo? Porque não são coisas do seu negócio. As coisas do seu negócio estão aqui em domain e em application. Agora, as coisas que vão, se você vai terceirizar o trabalho, eles vão estar geralmente aqui em infraestrutura e em presentation, que eu vou botar também dentro de estrutura, provavelmente. Começam a aparecer os nomes aqui do mercado. Vai aparecer o nome Express, vai aparecer o nome Firestore, vai aparecer o nome de uma biblioteca tal lá, que você utilizou para e-mail. Começa a aparecer esses nomes. E aqui, eu vou aqui no Firestore, eu posso fazer várias coisas, mas uma das coisas que eu vou fazer são os repositories. Eu botei repository no singular ou no plural? Aqui, eu vou botar aqui no plural. Então, enquanto essa pasta repository dentro da camada aplicação é uma que só especifica o contrato, essa nossa pasta repository que está dentro do Firestore, nós teremos aqui um repositório concreto, certo? Então, eu vou até chamar ele assim de Firestore Move Repository.ts, né, de TypeScript. Então, eu terei agora um cara que é concreto e que eu vou ver meios de mandar ele para o construtor ou no processo de construção dessa nossa query. Deixa eu criar ele aqui. Ele é uma classe ou uma interface, gente? Uma classe, né? Porque ele vai ser algo concreto. O nome dela vai ser Firestore. O nome ficou grande aqui. Não grande. Quem já trabalhou com testes aqui viu que testes é o local do nosso software que tem as coisas com os nomes maiores, né? Que a gente bota uma frase sendo o nome de um método, né? Muito bom, Firestore. O que eu devo fazer nesse Firestore para que ele possa atender o contrato? O que eu tenho que fazer aqui, gente? Só para finalizar, vamos terminar nesse cara aqui hoje. Para a aula não ficar muito... Implementar a interface. Isso, eu tenho que dizer que esse cara ele vai honrar aquela interface. Em Java era assim, né? Implements, move, repository, né? Então, neste momento, ele apresenta um erro aqui. Ele vai apresentar aqui um erro. Qual é o erro? Porque você não está honrando o contrato. Olha, está faltando aqui as implementações. Ele está falando aqui, ó. Property all is missing. Eu estou sentindo saudades de todos, né? Então, ele está sentindo saudade do método todos. Então, por que ele está sentindo saudade? Porque no momento que você assina um contrato, você tem que honrar aquele contrato. Então, deve existir aqui um método all, né? Que ele retorna um conjunto de filmes, né? Aqui o método. Ele retorna aqui um conjunto, esse método vai ser público, né? Todos os métodos de uma interface, eles são públicos, né? Deixa eu importar aqui o filme, está importado, e o erro aqui, por enquanto, eu acredito é porque ele não está retornando nada aqui. E o que eu devo fazer aqui na prática? Usar o código real do Firestore, certo? E aí você vai começar, e você vai delegar isso aqui para o seu programador. Olha, cara, eu estou projetando aqui o software, né, para o seu desenvolvedor lá, intermediário ou júnior, para ele já está projetado aqui o software, você não precisa nem mexer nisso aqui, mas eu preciso agora que esse cara aqui funcione. Agora você vai fazer o quê? Você vai lá na documentação do Firestore e vai ver qual é o código necessário para retornar todos os filmes do banco de dados, certo? Antes de eu finalizar e abrir aqui para dúvidas para vocês, eu vou fazer o seguinte, né? Aqui, como eu já sei que essas transações com banco de dados, elas são assíncronas, né? Em TypeScript, em JavaScript, né, isso é uma promise que a gente vai ter que gerar, porque na prática isso não vai retornar
ao vivo, né? Então, significa que ele promete retornar aqui um conjunto de filme. A consequência prática disso é que esse método passa a ser um método assíncrono, né? Então, vamos aqui no Firestore, então ele tem que ser async, né? Ele passa a ser um método async, e o retorno aqui é uma promise. Isso já é detalhe de linguagem, assim, não tem nada a ver com Clean Architecture, né? Muito bem. E aqui no meu get moves, né, eu tenho que botar ou um await, ou dizer que esse cara aqui é assíncrono, e você vai ver quais são as consequências, né? No momento que eu boto ele para ser assíncrono, então eu boto aqui promise, também o que ele vai retornar é uma promessa, né, de filmes, né, de uma lista de filmes, e lá o cara tem que dar um await lá. A outra alternativa, aí tem que avaliar as consequências, seria deixar ele síncrono mesmo. Aliás, ele teria que ser assíncrono, né? Mas ele iria sempre retornar, eu botaria um await aqui, que ele talvez fosse dar certo, ele já não quer dar certo aqui, né? Porque todo método assíncrono não tem jeito, vai ter que fazer isso, porque todo método assíncrono ele tem que retornar uma promise, porque significa que ele não vai executar de imediato, né? Lá na interface a gente não precisa sinalizar isso, deixa eu ver. Mas em Java não precisa. Java é chamado de filter, é isso, Antônio Cauê? Não sei se é em Dart que é chamado de filter. Esse lance aqui. Dart é feature. É feature, né? Que é o futuro, uma promessa lá. Perfeito, gente. Vejam só, né? Para que vocês possam andar um pouquinho, acho que eu vou até pedir para vocês refatorarem essa parada aqui. O que eu preciso fazer mais aqui para que essa minúscula funcionalidade aqui, eu estou lembrando aqui do José, ela possa funcionar dentro dessa nossa arquitetura. Eu não cheguei lá aqui ainda, né? Não mexi em nada aqui, beleza? Não mexi em nada. Aqui eu poderia fazer o seguinte, eu poderia assumir, se eu quiser, eu poderia assumir que isso aqui é um controller, já, viu, gente? Eu poderia assumir que esse cara aqui é um controller, e que, portanto, ele pode conversar, ele conhece a camada de aplicação. Mas a camada de aplicação conhece esse nosso controller aqui? Não conhece, não é isso? Ele não conhece, não conhece esse nosso, porque isso é algo específico, né? Isso é algo específico. Então, eu vou fazer o seguinte, eu não vou considerar ele um controller, não. Aqui em infraestrutura, eu vou criar, aqui tem diversas formas de fazer isso, né? Mas, deixa eu ver aqui como é que eu faço. Eu vou criar uma camada aqui, presentation. A gente precisa criar uma camada presentation. Essa camada presentation é ela que aciona a camada aplicação. Ou seja, ela recebe os estímulos do usuário por meio da API, ela recebe os dados, valida os dados, enfim, faz o Paranauê ali, e ela aciona a nossa aplicação via comando e query, certo? Então, essa nossa camada de apresentação. A gente poderia criar ela separada, deixa eu ver como é que está aqui no gráfico para a gente fazer. Eu vou fazer ela separada, essa presentation aqui, tá vendo, ó? A user interface, que no caso é a nossa API, né, que a gente não tem interface gráfica, ela vai falar aqui com a presentation, e a presentation é que vai falar com a application. Então, tá aqui a nossa última camada de hoje, só para que eu possa pedir para que vocês finalizem isso aqui ou façam no projeto de vocês. Presentation. Essa presentation poderia ficar dentro de infraestrutura, também não teria nenhum problema. Mas essa presentation, ela já vai ficar vinculada, né, a coisas concretas. No nosso caso, ela já vai ficar vinculada ao Express, né? Então, aqui dentro de presentation, eu vou criar aqui os nossos controllers. Beleza. E vou criar um controller chamado moveController.ts. Observem que eu não estou seguindo uma regra aqui específica de estrutura de páginas, eu estou seguindo aqui princípios. A composição de pastas, os nomes das pastas, pode ter outro nome, pode ter outra organização. O que vale é o sentido de camadas de comunicação e que você tenha o principal de tudo, são essas duas camadas aqui, né? O domain e o application. A infraestrutura e o presentation pode mudar. A gente pode estar usando REST, eu vou fazer aqui REST, né? Mas você pode fazer GraphQL. Observem que esse nosso, eu vou aqui em application, né? Essa nossa query aqui, ela vai responder quem quiser chamar ela. Isso pode ser um controller aqui, REST, né?
que pode acionar essa, porque ela conhece isso, o presentation conhece essa camada, pode acionar isso, ou pode ser uma query, né, que é um outro conceito lá de GraphQL, que vai dar dentro de um resolver, não é isso, Antônio? Que pode chamar esse nosso cara. E eu posso mudar completamente, eu posso deixar de usar o Express e usar um outro framework, se for o caso, porque ele está completamente desacoplado desta camada. O que eu vou ter aqui no Move Controller? Deixa eu botar aqui um export, Move Controller. É uma classe, né? Export Class Move Controller. As escolas mais tradicionais aqui dos desenvolvedores dizem que a gente tem que ter o nosso controller com esses seguintes métodos, né? Create, get, retrieve, lá no Django, inclusive, tem esses nomes, né? List, update, delete. Então, são métodos crude, né? Eles pregam isso. Mas, em DDD, tem um fator lá que é muito forte, que é chamado de comunicação. Eu não estou achando aqui o slide que eu botei isso aqui, mas é chamado de comunicação, que inclusive tem um capítulo à parte só sobre isso, né? Que é quando o seu domínio ele tem que representar, inclusive, o vocabulário, né? Ou seja, o seu código como um todo, ele deve prezar pelo vocabulário do domínio que você está fazendo. Então, eu vou criar um método aqui, save, sei lá, de salvar mesmo, não vou chamar ele de create, não, vou chamar ele de save. Né? E esse nosso save, para ele, como ele vai ser acoplado aqui ao Express, ele tem que ser uma função como essa daqui, ó, certo? Então, ele tem que receber um request e um response, retornar um response, enfim. Então, public assim, que tem que ser assíncrono, né? Na maioria das vezes tem que ser assíncrono. E ele recebe um request, que é do tipo request lá do Express, e um response. Está terminando, viu, gente? Pelo menos para a gente ver um fluxo todo, né? E o que ele retorna aqui é um... Eu não vou botar retorno, não, já eu vejo aqui como é que o Express lida com isso. E este cara aqui, esse nosso Move Controller, ele tem que ter a capacidade de criar os command e as queries. Ou pelo menos, não é a capacidade de criar, mas de obter, né? De obter. E neste momento aqui, a gente vai precisar, e vocês já vão pesquisar nessa semana, de OIC Containers. Alguém sabe o que é isso? Já ouviu falar? São as ferramentas de injeção de dependência, certo? Que são os caras que eles conseguem criar o objeto para você, sem você precisar fazer isso aqui que eu vou fazer, que é criar aqui uma query, que eu vou dar um new, veja só o que eu vou fazer aqui, é algo meio estranho. Get all movies. O que o get all movies precisa? Ele precisa de um repository, né? Então eu vou chamar repo move, eu vou chamar new repo. Para história, eu vou criar aqui um específico mesmo. Store. Move repository. O senhor vai mostrar como fazer injeção de dependência? Vou, assim, na verdade, eu vou indicar aqui algumas opções para vocês utilizarem, né? Mas é que nesse caso, nesse momento aqui, por exemplo, o controller, ele não precisaria saber como é que constrói. Então, se a gente utilizar uma... Se vocês botarem no Google, vocês vão ver aqui, ó. TypeScript, ou da linguagem de vocês, aí você contém, ou então um injetor de dependência, né? Tem esse aqui que é famoso, né, da Microsoft. Tem um que é bem famoso, TypeScript também, que é o TypeDI. Esses caras eu estou conhecendo agora, né, porque eu venho de outros mundos. Então, ele ajuda a criar os objetos por meio de um método só. Você nem sabe, o controller nem sabe que esse query aqui precisa de um repositório nem nada. Ele nem vai precisar saber de nada disso, né? Com esse injetor de dependências. E pronto, né? Feito isso, eu posso pegar aqui, eu vou criar uma variável temporária só para vocês refatorarem. Moves, eu vou chamar a nossa query e chamo o método execute, né? E no execute eu posso dar um await aqui, porque eu quero que ele execute completamente a consulta antes de ele dar um response.json.
moves. E tá feito? Tá feito, né? O que ele tá zangado aqui? Tá tudo certo ou tá errado? O que ele tá querendo aqui? O que ele tá zangado? Isso aqui retorna uma lista de filmes. E esse moves... Esse errinho aqui só no finalzinho pra gente. Cadê, Cauê? Você que é de TypeScript? O response... response... Aqui, beleza. Acho que é isso aqui. Pronto, olha, tá vendo como a tipagem ajuda a aparecer erros novos? Esse response, dentro do Node, tem um objeto response, por isso que não estava importado. Mas como eu tinha botado aqui a tipagem, ele deixou de ser um response do Express. E no response do Express, né, isso aqui daria certo, mas no response lá da própria biblioteca aqui do Node, não daria certo. E pronto, viu, gente? E pronto. E aqui nas nossas rotas, você pode criar aqui um arquivo de routes, não vai dar tempo a gente fazer isso, né? Mas aqui eu vou fazer o seguinte, vejam só, eu vou apagar tudo isso aqui, porque as rotas não tem que saber nada de Firebase, não tem que saber nada disso, né? Nada, nada, nada. Então, eu vou só instanciar aqui o nosso Move Controller, new. Eu vou botar no GitHub esse código para vocês, viu, gente? Move Controller Save. E pronto. Olha, agora sim as camadas estão conversando, né? Essa camada de rotas aqui, né, a partir aqui do Insomnia, ela equivale a isso aqui. Deixa eu botar aqui o gráfico para vocês. Ao User Interface, aqui embaixo, que conversa com a camada Presentation. Né? Então, o que a Presentation faz? Né? Ela vai cuidar de receber os dados, que são os controles, né? De verificar se o cara mandou um número quando era para mandar um número, se ele mandou um texto, se ele mandou um e-mail válido. Então, ele vai receber os dados e vai validar e sanitizar esses dados. Né? E aí a gente vai ter que utilizar também ferramentas para isso, ou fazer no braço, para a gente sanitizar os dados que chegam aqui nas nossas rotas. Né? Poxa, o cara mandou um dado como deveria. Por quê? Porque a nossa camada application, né, a gente deve atender, obedecer ela e mandar de acordo com o que ela disse. Ela quer receber um number, tem que mandar um number. Ela receber um e-mail, tem que mandar um e-mail lá. Muito embora ela também tenha que validar. Mas, enfim, agora o nosso código está organizado. Essas rotas, a gente vai fazer isso nas próximas aulas, a gente tem que trazer para cá em Presentation, e pode criar aqui um routes, né, e botar as rotas aqui, e aí tem mais novela para frente. Tudo bem? Guilherme Daniel, tudo bem? Bastante coisa aí para absorver, né? Para absorver. Devagarinho. Tem uma semana, né? Então, nessa semana, né, o que vocês vão fazer? Vejam só, o professor Eli vai expandir esses conteúdos com vocês, ele é maravilhoso com isso. Vocês vão ler os links que eu vou mandar para vocês, vocês vão ver essas 2 horas aqui de aula, eu tenho que fragmentar em pedaços de 15, né? Mas eu vou botar inteiro lá. Vocês vão assistir essas aulas, vocês vão observar o código, vocês vão ler esse artigo aqui 18 vezes ou 31 vezes. Vocês vão ler este livro aqui, os capítulos, deixa eu ver se ele tem sumário, é 1, 2, 3, né? Vocês vão ler pelo menos esses 3 aqui, ó. O que é Domain Driven, o que é isso. Até aqui tem explicando os conceitos. E vocês têm o código materializado, um código base. Tem muita coisa aqui ainda para acontecer, mas a gente já fez bastante coisa aqui só numa aula, eu digo isso para vocês. Tem bastante coisa bacana mesmo, coisa legal. E observem de como o nosso código ele ficou com as responsabilidades separadas. Quando der algum problema no Firestore, a minha camada aqui, domain e application, não quer nem saber. Quando eu quiser, por exemplo, eu não quero mais agora utilizar o Firestore, eu quero utilizar o Mongo. O que eu vou fazer? Aqui na minha camada DAL, eu falo, beleza, é Mongo, né? Agora você vai criar Mongo. Aí você vai instalar, botar o cara, né, para programar em Mongo. Baixa a biblioteca do Mongo, como é que faz para instalar? Não sei. Vai criar tudo isso lá. E aqui no Mongo você vai criar os repositories dentro do Mongo e você vai criar o Mongo Move
repository.ts e você vai ter uma implementação como essa lá. Só fazer aqui para a gente encerrar, de fato. Export, class... Professor, acho que parou de transmitir a tela, não sei se foi só para mim. Ah, verdade, eu parei, mas deixa eu botar aqui de volta só para você. O que eu estou fazendo aqui é criando uma nova implementação de um repositório, né? Porque a gente resolveu não usar mais o Firestore, né? Eu não quero mais usar o Firestore, eu quero utilizar agora o Mongo, né? Quando aparecer aí, vocês me confirmem, por favor. Apareceu. Beleza, então veja só, o que foi que eu fiz aqui? Eu vim aqui, infraestrutura que eu tinha criado, eu criei essa DAL, né, que é Data Access Layer, ou seja, uma camada de acesso aos dados. Eu poderia chamar ela de persistência para ficar mais fácil para vocês, né? Uma camada de persistência de dados, né? Beleza. Deu certo? Deu certo, persistência. Então, eu tinha aqui uma pasta Firestore, que eu vou botar os detalhes de implementação do Firestore, mas agora a gente quer usar Mongo. Então, deixa o Firestore ali quietinho, lembro para vocês, né? Nova funcionalidade, nova capacidade, novo código, não é para alterar código. Então, não vou alterar nada lá. Só vou alterar no momento de plugar, que eu estou querendo utilizar agora este objeto, não aquele. Então, eu criei aqui a pasta Mongo, a pasta repository dentro da pasta Mongo, e vou criar uma classe concreta aqui que ela vai implementar a nossa interface Move Repository. E, mais uma vez, ele vai receber essa mesma responsabilidade aqui, de implementar todos os métodos desse contrato que ele está assinando, né? Que ele está assinando. E aqui você vai usar a lógica do MongoDB, perfeito? A minha camada de domínio, a minha camada de aplicação, a minha query, o meu comment, os meus comments, eles vão precisar ser alterados? Não, em absoluto não. As minhas rotas, os meus controllers? Não. Só a injeção de dependência é que tem que ser informada. Olha, quando alguém pedir uma instância de repository, que no caso aqui é a nossa query, né, ela requer uma instância de um repository. Você vai entregar para ela agora uma instância de Mongo e não mais uma instância de Firestore, beleza? Como a gente está fazendo a injeção manual, aqui significa na prática que a gente não vai mais instanciar um Firestore repository, mas sim um Mongo Moves repository. E o software está todo funcionando, certo? Isso não é mais viscoso, digamos assim. Tá bom por hoje, gente? Acho que tá bom, né? Deixa eu parar aqui novamente. Parei. Alguma dúvida? Às 9h31, deu exatamente 2 horas, né? Tô ficando até rouco. Alguma pergunta assim que mereça ser feita aqui no ao vivo? Se tiver outras dúvidas, faz lá no Classroom. Tá bom, José Hilton? Tá sim. Ficou mais claro assim, José Hilton? Ou ficou ainda com mais cara Sim, assim? eu uso algo parecido no Flutter. A gente faz Perfeito. o MongoX, aí é bem parecido. Maravilhoso, maravilhoso mesmo, me ajuda muito, né? Zé Ricardo, tá tranquilo para você? Tranquilo, professor. Só revisar um pouco e assistir a aula de novo que vai dar certo. Perfeito. O Haroldo tá ali, tudo bem, Haroldo? Você tá me escutando? Certo, também revisar a aula. Beleza. Mas vejam só, né? Que na hora que a gente bota o código, as coisas vão ficando... Por isso que eu não gosto muito de slide, mas o slide às vezes é bom, né? Aqui, ó, olha, isso não tem nada a ver, professor. Quando você olha um slide, eu tô olhando aqui para o slide, né? Para os círculos. Esse círculo não tem nada a ver com esse código, mas tem, porque agora você está no nível conceitual, né? Você está no nível de projeto mesmo, certo? No nível de projeto. Você não está mais brincando de aprender a utilizar o Firestore, de aprender a utilizar o Express. Isso é documentação. Vocês concordam comigo que isso é documentação? Você pegar o Express, eu não sei como é que funciona o Express, mas eu descubro já já. Eu abro aqui o Google, vou lá no Express, porque já tem os conceitos que eu estou buscando, e eu aprendo ele rapidamente. Eu não sei usar o Mongo aqui, já usei o Mongo uma vez, aqui ou outra, mas eu não sei. Mas se fosse para mudar o software aqui para Mongo, não teria problema em nenhum outro lugar. Eu teria que me especializar apenas em Mongo, não é isso, Cauê? Só dá uma olhada lá no Mongo, eu poderia botar um desenvolvedor para ficar uma semana estudando Mongo, lá, como é que faz as consultas, como é que salva, qual é alguma pequena intervenção que eu devo fazer nas entidades, porque isso pode acontecer também, o que eu devo fazer aqui nos repositórios e tudo mais.
mas está tudo isoladinho, tudo tem a sua responsabilidade. Cada item está seguindo aqui, no máximo possível, né, a coesão por meio do SRP. Um abraço, gente. Estou com saudades de vocês, viu, todo mundo? Até você que está vendo essa aula aqui gravada depois. Se você aguentou aqui chegar às 21h03, você é um guerreiro mesmo, viu, gente? Que assistir 2 horas de vídeo não é para qualquer um, não. Boa noite. Mas não é qualquer vídeo. Mas é Professor, boa qualquer... noite. Valeu, até. Sucesso. Boa noite, professor. Obrigado. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Vou encerrar aqui a gravação.